a gente vai desromantizar o que não foi romantizado? A gente não passou por essa experiência, esse primeiro amor. A gente, pelo contrário, o que a gente foi forjado foi na lógica do auto-ódio. Aí a gente vai embarcar no discurso branco ocidental de que não pode isso, não pode aquilo, porque é um todo que tem 54 países e que tem histórias e que tem etnias e que tem tudo isso. Mas a gente precisa gerar processos de encantamento. E eu acho que o Egito é uma via absurda, né, assim, de importância para a gente poder pensar esse encantamento, sobretudo com as crianças, né, da nossa comunidade, que sancofamente se veem desimportantes porque não têm memórias valoráveis, memórias de poder, né? Então, eu acho que os nossos livros vêm nesse sentido de ressignificar, né, uma ancestralidade que a gente não teve acesso a um processo de encantamento, de romantização. Então, não dá para desromantizar o que não está romântico. Quando a gente fala em romantização do Egito, é porque o Egito é o único império negro ainda de pé. Então, quando você chega, você vê um monumento de 10 metros, assim, em pé, uma estátua gigante, uma pirâmide. Um E obelisco de 30 isso metros. nos impressiona. Então, quando a criança olha aquilo, ela pode ver no livro de Bárbara, e ela olha e fala: caramba, isso aqui foi meus ancestrais que fizeram. Eles conseguiram acabar com Meroé, eles conseguiram acabar com Daomé, eles conseguiram acabar com o Império Achante, só que com o Egito não. Então a romantização vai desse lugar. Quando a gente olha para a África, continente, a gente pensa o Egito como o local ainda que a gente pode ver o quão poderoso foi a nossa ancestralidade num tempo passado. Isso nos inspira, né, para poder buscar outras referências, outras histórias, por mais que elas não estejam de pé, mas elas existem. Na construção do selo Atotô, no desenvolvimento dos dois livros, eu comecei a analisar como essa escrita evolui ao longo do tempo, a não ficção e a ficção. Eu nunca tinha pensado em obras que ocupassem territórios diferentes, porque eu acho que uma puxa a outra. A ficção, ela consegue olhar para o que a produção científica produziu e aí ela produzir histórias a partir daquilo, mas também ela consegue projetar algo que ainda não existe ou existe no imaginário para forçar a ciência a descobrir se aquilo é possível ou não. O meu escrito, ele já há algum tempo, ele vem de um lugar de transbordar. Tem muita coisa minha desse lugar mais técnico, mas chega um ponto que é uma escrita de cura, que é uma escrita de autoconhecimento, que é uma escrita que eu acredito que eu posso contribuir com o coletivo a partir das minhas impressões de mundo. É uma escrita de uma intelectual que se sente numa maioridade intelectual. Como eu comento no E Eu Não Sou Intelectual, quase manual de sobrevivência acadêmica, eu falo como eu penso e eu escrevo como eu falo. Eu não tenho essa ruptura que o Ocidente produziu na nossa cognição, que trava tanto as produções intelectuais negras. Eu termino falando de onde eu comecei, né? Eu transbordo. Então não tem uma questão de se não tem para mim, não vai ter para ele. Uma coisa de que o meu livro é o científico, o dele é o artístico, né? Eu acho que escrever, acima de tudo, é uma arte, seja sobre ciência, seja sobre a arte em si, seja sobre política, seja sobre a minha história. Eu, por exemplo, só começo a ganhar dinheiro com livro quando eu encontro o Tiago. Eu já estava em um momento, né, de que a vida me obrigou a olhar para esse lugar, né? Era ali um pós-pandemia. Então ele chega também nesse momento e fala: por que você não publica em uma editora que você ganhe royalty, que você faça isso, que você faça aquilo? Não, vamos. Tiago tem muita essa energia do movimento, né? Não é só essa coisa do aqué, não é só essa coisa do dinheiro, mas é o movimento da vida. Ele me propõe um livro, o título do livro, né? Ó, você vai escrever um livro que vai publicar por uma editora grande. O nome do livro vai ser Como Ser um Educador Antirracista, porque você tem, né, essa possibilidade de falar sobre essa temática. Você fundou a primeira escola afro-brasileira registrada no MEC no Brasil. E aí eu escrevo e é meu primeiro best-seller, é vencedor de prêmio.
E isso me coloca em um outro lugar no Brasil, aí eu já começo a ganhar dinheiro de uma outra forma. Eu entro nesse lugar de pensar a produção literária como uma via de, de recurso financeiro a partir desse encontro com o Tiago. Eu sou homem do Ogum e as pessoas falam muito dessa coisa que o Ogum é um orixá da guerra. Antes do Ogum ser da guerra, ele é estratégico, porque Ogum venceu tantas batalhas, não é porque ele era rompedor, não é porque ele agia na impulsividade, era porque ele era estrategista. E eu fui atrás de como fazer e a gente chegou no nosso selo editorial, que é um selo que a gente quer tratar de justiça sobre os dividendos. Ele é motivado por esse lance de entender por que Bárbara só está ganhando isso. A primeira motivação é essa. Mas a segunda motivação, eu acho que ela se torna maior do que a outra, que é assim, a gente quer ser dono do que a gente quer publicar. A gente quer construir uma editora ela seja um agente modificador das novas linguagens que o mundo precisa absorver para a sociedade avançar. Esse livro ele nasce porque eu tive a possibilidade de sonhar quando a gente passa por tudo aquilo que a gente passou lá no Egito, a gente chega no avião e dentro do avião voltando para o Brasil, Bárbara começa a escrever o dela, eu começo a escrever o meu, era um roteiro de filme. E só porque eu pensei que eu podia, de fato, estrelar um filme gravado no Egito, que eu começo a escrever essa história. O que eu quero com o Jorge Baína, que é um arqueólogo negro, que os meninos e meninas negros, e tão negros também, possam olhar e sonhar. Caramba, é um arqueólogo que ele viaja o mundo descobrindo tesouros que outras pessoas não conseguiram descobrir e usando o poder que nos foi negado durante muito tempo, que é o poder da inteligência. Quando a gente, enquanto casal, a gente constrói esse movimento de ida e de celebração, de rito nosso de casamento lá nas pirâmides de Sé, para mim é um momento de profunda conexão, talvez reconexão ancestral, né? Tem um momento que a gente chega em Assuã e uns irmãos que estavam lá, né, homens negros, retintos, e aí eles dizem bem-vindos de volta, né? Assim que a gente desembarca. Então é muito bonito para a gente porque é um processo de voltar mesmo, é um processo de reconexão, de recontar sua história, de fazer o movimento Sankofa, de voltar e catar tudo que ficou pelo caminho, que não te disseram acerca do que você é, para construírem sobre você o que eles queriam que você fosse, mas que na realidade você é muito além.